Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Lucas, baixa todos os outros que está aí, por favor. Fez isso já? Obrigado. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe nesse tempo de ministração, a sua palavra, que Ele também nos ajude a lidar com as distrações, com as preocupações da vida em si mesmo, do amanhã, que possamos nesse momento voltar a nossa mente, nosso coração, para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Glória a Deus. Pai, queremos te agradecer por esse tempo aqui de adoração ao Senhor, por poder prestar a Ti um culto de adoração com louvores. Como é bom a Deus poder fazer isso na companhia de outros irmãos tão amados pelo Senhor. Pai, e agora de modo muito especial, colocamos nossas vidas diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos oriente por meio de Tua palavra. Conforma, Deus, a nossa vida, o nosso coração, as verdades do Senhor. Pai, remove toda a dureza dos nossos corações, que possamos acolher Tua palavra com mansidão, Senhor. Pai, abençoe todos quanto o Senhor trouxe nesta noite. Não permita, ó Deus, com que os nossos pensamentos se peguem vagando para além deste lugar, mas que estejamos aqui concentrados, atentos, dispostos a ouvir, a compreender tudo quanto o Senhor deseja nos falar nesta noite. Abençoa, Deus, também de forma maravilhosa aqueles que nos assistem pela internet. Que a Tua graça esteja sobre a vida de todos nós. Assim, Deus, é a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. O texto então começa dizendo que Jesus entrou em Jericó e ele atravessava esta cidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Jericó, não pretendo aqui fazer uma exposição sobre a cidade de Jericó, mas acredito que você deva saber que é uma cidade bastante significativa nas Escrituras. Jericó era uma cidade da Judéia e ela ficava ali aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade grande, uma cidade de grande porte e também uma cidade comerciária. Era uma cidade onde se desenvolvia muito bem o comércio. Então, qualquer pessoa naquela região da Judéia que queria desenvolver algum negócio próprio, certamente ele iria correr para Jericó, porque Jericó dava a ele essas condições dele desenvolver economicamente. Por isso, era uma cidade bastante procurada, bastante requisitada. Então, a Bíblia diz que, entrando Jesus, ele atravessava essa cidade de Jericó. E nesse momento em que Jesus atravessa essa cidade de Jericó, um personagem do verso 1 ao verso 10 que nós lemos se sobressai. Jesus encontra uma pessoa nessa cidade de Jericó. E segundo o texto que nós lemos, quem foi que Jesus encontrou em Jericó? Zaqueu. Jesus encontra Zaqueu nessa cidade. O texto, vamos ver o versículo 2, o que nos diz sobre esse homem chamado Zaqueu. Verso 2 diz: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos. Então, algumas coisas aqui nós já podemos saber
acerca desse Zaqueu que Jesus encontrou em Jericó. Não sabemos muitas outras informações, além das quais as próprias Escrituras já nos dá acerca de Zaqueu. Mas uma das coisas que ele vai dizer é que esse homem se chamava Zaqueu. E por incrível que pareça, o nome Zaqueu significa justo. E nós vamos ver que não tem quase nada a ver com aquilo que Zaqueu era e aquilo que ele fazia. O texto vai dizer que esse homem era o maioral dos publicanos. E se você der uma lida nos evangelhos, você vai ver esse nome circulando por diversas vezes, publicano. Zaqueu, então, era um homem publicano. E não somente era um publicano, mas era o maioral dos publicanos. O que era um publicano? Um publicano era aquele judeu que ele trabalhava diretamente para o Império Romano. E o seu trabalho se resumia especificamente em cobrar impostos dos seus próprios irmãos. Então, Zaqueu era um judeu que trabalhava para o Império Romano, e o seu trabalho era ir atrás dos seus irmãos judeus, cobrar dos seus irmãos judeus os impostos devidos. Aí você pode até dizer, mas o que há de errado nisso? O problema é porque os publicanos, não somente eles escolhiam os impostos que pertenciam ao Império Romano, mas eles cobravam impostos altíssimos para poder se beneficiar, lucrar através dos impostos. Então é como se fosse, para ele pagar R$100, um exemplo, para o Império Romano, ele cobrava R$200. 100 ele passava para o Império Romano e 100 ele ficava para si mesmo. Então, a situação do povo de Israel já era difícil. Era um povo que já passava por dificuldades justamente devido ao alto índice de imposto do Império Romano. Então, o Império Romano sobrecarregava demais os cidadãos para poder avançar. Roma era muito grande, era a maior potência mundial, ela alavancou estradas e tudo mais, comércios, e tudo isso havia um custo para manter os reis, os governadores, todas as províncias romanas, tudo isso havia um custo. E o custo da manutenção de todas essas coisas era tirado dos altos impostos que Roma cobrava sobre o povo. E os publicanos eram aqueles que então ficavam na responsabilidade de colher esses impostos. Mas, como eu disse, eles faziam isso de forma desonesta. Eles cobravam um valor absurdo do que deveriam para poder lucrar. Então, Zaqueu era um desses. E Zaqueu não era somente um publicano qualquer, mas o texto disse que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Então, nós poderíamos dizer que Zaqueu era aquele que tinha uma agência de cobradores de impostos. Ele comandava outros cobradores de impostos para fazer o serviço. Então, você daí já percebe o quanto ele cobrava. Porque se o Império Romano cobrava imposto, ele pagava outras pessoas para lucrar em cima disso e colher os impostos. E ele ainda lucrar em cima disso, então certamente era um alto valor que ele cobrava de imposto para o Império Romano sobre os seus irmãos. Então, diante disso, já dá para saber alguma também coisa acerca de Zaqueu. Será que Zaqueu era um homem amado pelo seu povo? Certamente não. Seus irmãos o odiavam por isso. Os publicanos não tinham uma boa relação com os outros judeus, porque na mentalidade dos judeus, aquele judeu que era um publicano, que servia ao Império Romano através de cobrar altos impostos, ele traía o seu próprio povo. Então ele era um traidor. Zaqueu era um traidor porque ele traía o seu próprio povo, ele maltratava o seu próprio povo, ele serviu o Império Romano para maltratar ainda mais o seu povo através de altos impostos. E é por isso que o resultado final era que Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. Rico. Ele enricou através da ganância. Ele enricou-se através de cobrar altos impostos dos seus irmãos. Então, esse era Zaqueu. E aí, por isso que eu disse que o nome Zaqueu, que significa justo, não condiz nada com aquilo que ele fazia.
De justo, Zaqueu não tinha coisa nenhuma. Só o nome mesmo que significava justo. Porque a sua vida, aquilo que ele fazia, não era justo. Na verdade, ele era injusto. Ele cobrava das pessoas um valor exorbitante. Ele cobrava das pessoas um valor que não condizia mesmo com os impostos. Ele cobrava altos impostos. E assim, Zaqueu era muito danoso ao seu povo. Então, esse era Zaqueu. Imagine, então, como Zaqueu não vivia em Jericó. Um homem bem-sucedido, um homem maioral dos publicanos, um homem rico, um homem que desfrutava de tudo aquilo que a sua ganância, de tudo aquilo que o dinheiro adquirido de forma gananciosa poderia lhe proporcionar. Zaqueu vivia em Jericó, como eu acabei de dizer, uma cidade grande, certamente usava dos seus recursos para se beneficiar de tudo quanto o dinheiro poderia lhe oferecer. Mas uma coisa nos chama a atenção, que é o que diz o verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um cínculo, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. A pergunta que se faz é: o que levou um homem como Zaqueu procurar a Jesus? Tanto no verso 3 quanto no verso 4 nos dá uma ênfase sobre aquilo que Zaqueu estava desejando naquele momento. No verso 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. E no verso 4 diz que ele estava a fim de vê-lo. A pergunta a se fazer é: como é que um homem que vivia uma vida como Zaqueu vivia, um homem que vivia uma vida injusta, um homem que vivia com uma ganância no coração para obter lucro através da exploração de outras pessoas, o que um homem como esse queria procurando a fim de ver Jesus? A melhor resposta para essa pergunta é o que nós chamamos de: a graça irresistível caiu sobre a vida de Zaqueu. É nítido olhar para a história desse homem e perceber que Deus estava atraindo Zaqueu até ele mesmo. Quando nós olhamos para Zaqueu, nós conseguimos perceber uma mudança drástica na vida deste homem. O homem que estava com uma direção de sua vida e de repente ele passa a ter uma outra direção para a sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 11, que não há quem busque a Deus. E Zaqueu era um homem que outrora não estava nem aí para Deus. Era um homem que tinha como objetivo lucrar e cada vez mais lucrar. Explorar as pessoas, porque o Deus da sua vida era o dinheiro, eram as posses, era aquilo que o dinheiro poderia lhe proporcionar. E por isso que ele era o maioral dos publicanos. Então, quando chega no verso 3 e 4, o texto nos diz que Zaqueu, esse homem, ele procurava ver quem era Jesus, porque ele estava a fim de vê-lo. E só há uma explicação para entendermos o que levou Zaqueu a estar procurando Jesus. É que a graça de Deus estava o chamando. Se um dia você foi a Jesus, saiba disso. É porque Deus lhe atraiu com a sua graça irresistível. Nós estávamos perdidos. E o Senhor tocou nos nossos corações, nos atraindo a Ele mesmo. E o nosso coração, que outrora queria distância de Deus, ele agora começa a bater em direção ao nosso Senhor. É aquele momento em que o Senhor, com a sua graça, nos chama com a sua doce voz. E o nosso coração atende o seu chamado. Ele toca no nosso coração. Ele cria uma disposição em nossos corações para buscá-lo. Então, quando nós olhamos para Zaqueu, nós conseguimos ver isso claramente. A graça irresistível trabalhando na vida de Zaqueu. E quando nós dizemos que é irresistível, não é que Zaqueu foi forçado a ir a Jesus, mas ele foi atraído de boa vontade ao Senhor. Então, é isso que nos ajuda a entender esse texto, de como um homem como Zaqueu, o que levou esse homem a procurar ver a Jesus, estava a fim de vê-lo,
a graça irresistível de Deus. Isso aconteceu comigo e com você. Houve um momento de nossas vidas que nós não queríamos nada com o Senhor. Mas de repente, houve um momento em que a gente queria buscar o Senhor. Procurar o Senhor. Ver quem era o Senhor. Descobrir desse Senhor. Isso era Ele atraindo os nossos corações. Você lembra quando isso aconteceu na sua vida? No momento que você estava perdido e Deus foi direcionando o seu coração para que você chegasse até Ele. Isso se chama graça irresistível da parte de Deus. E vejamos como foi que essa graça trabalhou na vida de Zaqueu. No verso 3 e 4 vai nos dizer algo inusitado. Zaqueu, ele parecia uma criança. Ele correu e subiu numa árvore. Isso é coisa de criança, não é verdade? Correr e subir numa árvore é coisa de criança. Às vezes a gente, quando está num sítio onde tem uma árvore, a gente volta a ser criança, né? Os adultos voltam e sobem. Aquele dia que a gente estava no Carvalho, a gente brincando, não era, Cardoso? Rapaz, as árvores dessas, os meninos desses, se fosse hora dessa, a gente estava lá no Oim. Os meninos de hoje já não correm mais e não sobem mais em árvores. Mas a gente da nossa geração fazia isso demais. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino que corre e sobe em árvores. E talvez aos seus olhos isso pode parecer bobagem. Mas para aquele contexto, um homem só correr já era uma postura que não era digna de maturidade de um homem. Eu não sei se você lembra a história do filho pródigo, em que o pai, quando avista o filho, vai até ele, corre até ele. Você lembra? Se você estudar os pormenores daquela história, o que nos espanta é essa ação do pai, de correr em direção ao filho. Porque um homem naquele contexto, correr era uma ação indigna. Então, perceba como Deus estava trabalhando no coração de Zaqueu. Um homem rico, um homem de posição elevada em Jericó, estava fazendo algo que era indigno da sua própria condição de status. Ele estava correndo, e não somente correndo, mas ele subiu em uma árvore. Então Zaqueu correu e subiu numa árvore como uma criança. Sem dúvidas, a curiosidade é uma das características da maioria das crianças. É ou não é? Quem tem criança sabe. Quantas vezes ele pergunta ao dia para você, por quê, por quê, por quê, e quer saber de tudo. É muito curioso, não é assim, criança? E essa é uma das características da maioria das crianças. E nesse dia, Zaqueu deixou-se levar por sua curiosidade. A curiosidade de Zaqueu era, ele correu para ver. Há tanta gente aqui. Quem é esse Jesus de Nazaré? O que eu estou perdendo? Eu quero ver. Ele correu e subiu, ele estava curioso. Deus estava despertando o coração de criança em Zaqueu. E João Calvino disse isso. João Calvino disse que a curiosidade e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. E certamente Calvino disse isso com base no que Jesus disse em Lucas capítulo 18, 17. Veja comigo Lucas capítulo 18, 17. Aí só você voltar uma página da sua Bíblia. Ele vai dizer, no versículo 17 do capítulo 18, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Perceba a simplicidade já que Deus estava trabalhando no coração de Zaqueu. A curiosidade e a simplicidade de uma criança. Deus já estava trabalhando no coração de Zaqueu. E é interessante que, depois do verso 17, do capítulo 18, inicia a história de quem? De quem? Do jovem rico. E Zaqueu era também um homem? E você percebe quem dos dois teve a atitude de criança? Zaqueu. Segura aí, porque tudo está junto. O jovem rico não teve a postura que Zaqueu teve. Os dois eram ricos, mas um teve a postura de criança. Deus estava trabalhando no coração de Zaqueu. Então, sem dúvidas, o orgulho é o maior inimigo a vencer da descrença. E a primeira coisa que Deus trabalha no nosso coração, quando Ele está nos atraindo, quando Sua graça está para chegar aos nossos corações, Deus
trabalha no nosso orgulho. Deus quebrou o orgulho de Zaqueu e este buscou ao Senhor com humildade, como uma criança. E por isso que Zaqueu caiu no agrado de Deus, porque ele buscou ao Senhor com humildade, como uma criança. Como Tiago disse no capítulo 4, verso 6, que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Aos humildes. Mas o interessante é que, mesmo Deus agindo em nós, e nós vemos claramente Deus trabalhando na vida de Zaqueu, com a sua graça, inclinando o seu coração a buscá-lo. Mesmo Deus agindo em nós, como agiu na vida de Zaqueu, quebrando o seu orgulho, trazendo humildade ao seu coração, levando ele até a simplicidade, a humildade de uma criança, de correr, subir a uma árvore para ver quem era Jesus. Mesmo Deus agindo em nós, nos atraindo a Ele, removendo o nosso orgulho, isso não quer dizer que não sentiremos dificuldades para irmos a Deus. Versículo de número 3, diz qual foi a dificuldade que Zaqueu teve. Qual foi a dificuldade que Zaqueu teve? Por que ele teve que subir? Qual era o que estava impedindo Zaqueu de chegar até Jesus? Era o quê? A multidão. Então você percebe que mesmo Deus agindo em nós, nos atraindo a Ele, removendo o nosso orgulho, isso não quer dizer que não sentiremos ainda dificuldades para irmos a Ele. Nós teremos que enfrentar a multidão. O que seria a multidão para nós? O que seria a multidão para nós? Uma das primeiras dificuldades que nós sentimos, quando o nosso coração é inclinado aí ao Senhor, é a própria resistência da nossa própria natureza. A nossa natureza, ela é contrária à de Deus. Como eu disse, o texto de Romanos capítulo 3, verso 11, o homem por natureza não busca a Deus. Buscar a Deus é um ato contra a sua própria natureza. É como nadar contra o curso natural do rio. Você já tentou fazer isso? Nadar contra a correnteza? O que você sente quando você faz isso? Uma força de atrito. Porque você está justamente indo contra o curso natural do rio. Então você vai sentir resistência. Porque a nossa natureza, ela é contrária de Deus. Então uma das primeiras coisas que a gente sente é isso. Então, ainda que Deus esteja com a sua graça trabalhando em nossas vidas, Deus vai quebrando, Deus vai quebrando, Deus vai quebrando. Ela é irresistível, isso não quer dizer que não há resistência da nossa parte. Há resistência, mas no fim, a graça de Deus prevalece sobre as nossas resistências. Ele vai nos conquistando de maneira tal que a gente se rende à graça maravilhosa de Deus sobre nossas vidas. Mas a primeira coisa que nós sentimos dificuldade é da nossa própria natureza. Talvez você que esteja hoje aqui e que ainda não fez isso, ainda não abriu seu coração para Jesus, você sabe do que eu estou dizendo. Quantas vezes você já ouviu mensagens, quantas vezes o Senhor estava tocando no teu coração, mas você relutou com isso, você ainda reluta com isso, porque há um instinto natural do indivíduo que o impede de fazer isso. E ainda que Deus vai trabalhando na sua vida, de forma gradativa, como Deus fez com Paulo, que ia quebrando Paulo, até o momento em que a graça veio de forma irresistível sobre sua vida. Então a nossa natureza, ela já é nós podemos dizer que é o primeiro sinal da multidão, daquilo que impede nós de nos achegarmos ao Senhor. A segunda coisa que nós poderíamos dizer são as próprias coisas do mundo, que estão entranhadas em nós. E muitas vezes isso surge diante de nós como uma multidão que nos impede de darmos passos em direção a Jesus. Quantas pessoas você conhece que não consegue dar passos mais aprumados em direção a Jesus porque não consegue se libertar de algumas coisas? Vícios que lhe controlam, não consegue deixar vícios porque não consegue ir ao Senhor porque é mais apegado aos vícios do que propriamente ao Senhor. Não consegue deixar certas coisas que lhe impedem, essas coisas sempre são obstáculos para você dar passos em direção ao Senhor. As coisas do mundo, muitas vezes entranhadas em nós, elas são como uma multidão diante de nós, nos impede de ir até Jesus. Mas como Zaqueu,
que disse no verso 4, que quando ele viu a multidão, ele não desistiu. O que foi que Zaqueu fez? Ele subiu em uma árvore. Meu conselho para você é preciso você ir adiante. É preciso você perseverar. Se Deus está chamando você, vá à frente. Vá adiante. Ele lhe dará forças para você vencer as multidões, os obstáculos, para que você chegue até Ele. É preciso ir adiante e deixar tudo para trás. O chamado de Deus para a nossa vida é assim. É preciso a gente ir ao Senhor e deixar tudo para trás. Não podemos deixar com que as multidões nos impeçam de ir até Jesus. Eu não sei o que tem sido a multidão na sua vida. O que tem lhe impedido de ir a Jesus. Mas hoje Deus está disposto a dar a graça que deu para Zaqueu. A sabedoria para vencer as multidões e chegar até Ele. E chegar até Ele. Então, nós concluímos essa primeira parte dizendo que Deus estava agindo no coração de Zaqueu. E por isso ele estava indo a Jesus. Contudo, é importante dizer que não só Zaqueu estava indo a Jesus, mas que Jesus também estava indo a Zaqueu. Isso é importante dizer. Veja comigo o verso 5. Diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Na verdade, você percebe que Jesus já estava certo. Jesus já sabia com quem ele ia se encontrar e aonde ele ia ficar. Perceba que Jesus ele não pede a Zaqueu: eu posso ir para a tua casa. Ele não diz isso, ele diz: desce, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Foi por essa razão que eu vim e passei por aqui, para que eu pudesse encontrar você. Então, muitas vezes nós somos tentados a achar que somente Zaqueu estava indo a Jesus. Mas não, Jesus estava também indo a Zaqueu. Porque o próprio Deus já havia inclinado o coração de Zaqueu a ir a Jesus, para que Jesus pudesse ir a ele, para se encontrarem. Assim como o filho pródigo e o pai se encontraram. Se encontraram. Então, não somente Zaqueu estava indo em direção a Jesus, mas Jesus estava indo ao encontro de Zaqueu. E isso é próprio de Deus. Deus sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Deus sempre vem ao nosso encontro. Isso por uma razão simples e óbvia. O versículo 10 diz que... O versículo 10 do que para nós? Que o Filho do Homem veio para fazer o quê? Salvar e buscar o perdido. Então, é necessário que Deus venha ao nosso encontro, porque quem está perdido somos nós. Dizer que estamos perdidos é justamente isso, de que não sabemos o caminho e que precisamos de socorro. Precisamos de que alguém venha ao nosso encontro e nos resgate da nossa perdição. Então, Jesus estava indo a Zaqueu, porque Zaqueu estava perdido e Deus estava já direcionando o seu coração, mas Jesus foi lá para encontrar com Zaqueu. É próprio de Deus fazer isso, via o homem perdido. E nós vimos isso desde o Éden. Lembra quando o homem pecou e quando o homem se escondeu de Deus? Quem foi atrás de quem? Deus foi atrás do homem e perguntou a ele: onde tu estás? Por que se esconde? Assim também nós vimos em toda a história. Foi preciso Deus se fazer carne e vir ao nosso encontro para nos salvar, porque nós estávamos perdidos. Então não somente Zaqueu estava indo ao Senhor, mas ele estava indo a Deus, porque o próprio Deus encarnado estava indo ao encontro dele. Jesus não estava em Jericó simplesmente de passagem. Havia propósitos pelos quais Jesus estava em Jericó. E o propósito de Jesus estar em Jericó era encontrar Zaqueu. Assim também quando ele entrou e encontrou a mulher samaritana. Jesus não passou ali simplesmente por acaso. Ele não parou naquele poço por acaso. Jesus sabia que naquele exato momento, ao meio-dia, ele iria encontrar a mulher samaritana.
Da mesma forma, Jesus entrou naquela cidade, sabendo que ele iria encontrar Zaqueu. E fique sabendo você também nessa noite, sua vinda hoje aqui também não é coincidência, é propósito de Deus, amém? Deus veio encontrar-se conosco, aleluia. Deus veio encontrar-se conosco. Deus veio encontrar-se conosco. E como eu disse, perceba que Jesus não pede a Zaqueu para ir em sua casa. Ele apenas lhe comunica, ele dá ordens. Quando o Senhor chega em nossa vida, ele chega dessa maneira. Não existe esse negócio de Deus bater na porta. Ele entra, porque ele é o Todo-Poderoso. Quando ele quer operar maravilhas em nossas vidas, ele o faz. E não faz a contragosto. Quem aqui pode dizer, eu me arrependo de Jesus ter entrado na minha vida? Você se arrepende disso? Você não se arrepende disso. Nós damos graças a Deus, porque ele entrou em nossa casa. Porque ele entrou em nossa casa. Porque ele entrou em nossa vida. E o texto vai dizer, no verso 6, a seguinte coisa. Depois que Jesus disse para ele, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O verso 6 diz, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Diz que Zaqueu recebeu a Cristo com alegria. Receber a Cristo não é o mesmo que aceitar. Ninguém aceita, ninguém o aceita, nós o recebemos. Zaqueu não aceitou, ele recebeu a Cristo. Cristo mesmo se convidou para entrar na sua vida. Ele apenas o recebeu em sua casa. E é assim que acontece conosco. O que foi que João disse no capítulo 1, verso 11 e 12? Ele disse que ele veio para os seus não receberam, não foi aceitaram, não receberam. Mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém aceita, a gente recebe. Recebe o Senhor. Receber a Cristo não é o mesmo que aceitar. Na verdade, quem deve nos aceitar é o próprio Senhor, porque quem está perdido somos nós. Nós é que precisamos dele, nós é que precisamos do seu amor, nós é que precisamos que ele nos aceite como pecadores. Nós apenas recebemos a sua graça de bom grado. Por isso que não há mérito para nós, porque nós só recebemos a sua graça. Só recebemos a sua graça. Você recebeu a graça do Senhor em sua vida? Não desanime. Não desanime diante da caminhada. Há lutas que nós enfrentamos. Mesmo quando nós somos agraciados pelo Senhor. Mesmo quando nós recebemos a graça de Deus. Às vezes nós passamos ainda por dificuldades, situações difíceis. Veja comigo o versículo de número 7. Veja o que aconteceu depois que Zaqueu recebeu o Senhor com alegria. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu era pecador? Sim. Era o maioral dos pecadores. Era um homem injusto. E as pessoas, quando viram Jesus entrando na casa de Zaqueu, eles ficaram dessa maneira. Os falatórios começaram. Porque, segundo a mentalidade daqueles que viram Jesus entrando na casa de Zaqueu, consideraram Zaqueu indigno de Jesus estar lá. E depois a gente fala sobre o fato deles terem criticado Jesus. Mas a questão era, como é que esse homem vai na casa desse pecador? Como é que esse Jesus que diz que é santo, que é o Filho de Deus, como é que esse vai ao encontro desse homem pecador? O maioral dos pecadores, o maioral dos publicanos. Como é que Jesus se encontra com esse? Como é que Jesus vai na casa desse? E aqui é algo para você. Não desanime.
haverá falatórios de sua conversão. Ouve comigo. Quando eu me converti, as pessoas diziam, bicho desse, um usuário de droga desse, um bonequeiro desse, agora quer ser crente. Isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo. Não desanime. Haverá falatórios. Haverá falatórios acerca de sua conversão. Mas você precisa entender algo. Ninguém é salvo por ser bom, mas por ser o quê? Pecador. Ninguém é salvo por ser bom. Nós somos salvos por ser pecadores mesmo. Então é isso. Jesus veio para mim porque eu era pecador, um miserável pecador. Por isso ele veio ao meu encontro e graças a Deus por isso. Ele não veio ao meu encontro porque eu era bom. A condição para ele vir até mim é que eu estava perdido. Que eu estava perdido. Deixem falar. Deixem falar. Porque ninguém é salvo por ser bom. Nós não merecemos a Deus por mérito próprio. Nós o recebemos porque estávamos perdidos. E essa era a única condição para que ele pudesse vir a nós. Que estivéssemos perdidos. Você está perdido? Então Jesus é para você. Jesus é para você. Ele é especial para você. Porque conforme o verso 10, ele veio para salvar e buscar o perdido. Se você entrou aqui perdido, então Jesus é para você. Jesus é para você. Então não desanime. Haverá falatórios mesmo da nossa conversão. O mundo não consegue compreender. Mas foi assim que aprove Deus fazer. Vir ao nosso encontro para nos salvar. Para nos salvar. O versículo 6 diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Uma coisa que nós precisamos meditar sobre a história de Zaqueu é sobre os frutos de conversão que Zaqueu deu na sua vida. Os frutos que ele deu de conversão. Escute bem o que eu vou dizer nessa noite. Toda conversão verdadeira e genuína, ela é seguida necessariamente por frutos dignos de arrependimento. E eu vou repetir para você não esquecer. Toda conversão verdadeira e genuína, ela é seguida por frutos dignos de arrependimento. Pastor, eu não entendi o que o senhor está querendo dizer. Toda pessoa que é convertida de fato, na sua vida, ela prova que de fato ela se converteu verdadeiramente. Vejamos as provas de que Zaqueu de fato, ele recebeu a Cristo de forma verdadeira, de que a sua conversão foi verdadeira, não foi fingida. Ela foi uma conversão verdadeira e genuína, porque ela produziu frutos. No versículo 6, a primeira coisa que acontece quando Zaqueu recebe a Cristo, é produzido algo em sua vida. No verso 6, o que foi produzido no coração de Zaqueu ao receber a Cristo? A alegria. É a primeira coisa que acontece na vida de alguém que recebe a Cristo, a alegria. A primeira coisa que acontece quando nós encontramos o Senhor é a alegria. Isso aconteceu com a sua vida? É uma alegria que não dá para explicar. É uma alegria que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, só quem entende aquele diz que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Só quem conhece profundamente esse cântico é quem passou por isso. Quem conheceu a Cristo, uma das primeiras coisas que deve ter acontecido no seu coração é a alegria. E muitas vezes essa alegria, ela vem acompanhada de choro, de fato. Você se alegra tanto, você chora porque você reconhece que estava perdido e encontrou o seu Salvador. E é uma alegria triunfante que produz lágrimas nos nossos olhos. É uma alegria verdadeira, genuína. E a primeira coisa que nós conseguimos perceber de alguém que de fato encontrou a Cristo é uma alegria. A alegria. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é isso. É alegria. É a gente ter essa alegria que vem produzida pelo Espírito em nossa vida.
é uma alegria que independe das circunstâncias, é uma alegria que independe dos fatores, é uma alegria que independe de qualquer coisa, porque Cristo é suficiente para produzir em nós a alegria. É uma alegria que ela vem apesar das circunstâncias. É alguém que consegue se alegrar em Cristo apesar do seu contexto de vida. Ele se alegra com isso. Ele consegue se alegrar em Cristo porque ele reconhece que Cristo é muito maior do que qualquer outra coisa que ele esteja passando. Então ele consegue olhar para Cristo e se alegrar. Ele se alegra porque ele recebeu a melhor coisa de sua vida. E ele se alegra. Então o texto diz que Zaqueu se alegrou com o Senhor. Se alegrou. Talvez você hoje aqui que veio, talvez a frustração da sua vida seja porque você procura alegria nas coisas, nas pessoas. Elas não vão conseguir produzir no seu coração a alegria que só Cristo é capaz de produzir. Cristo é o único que pode produzir no seu coração a alegria triunfante. É aquela alegria que você consegue se alegrar apesar de quem somos e apesar das circunstâncias da nossa vida. A segunda coisa que nós conseguimos perceber de que de fato houve uma conversão verdadeira e genuína na vida de Zaqueu é o que diz no verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que aconteceu com Zaqueu? Podemos dizer que houve uma mudança de vida? Podemos dizer que houve uma mudança de vida em Zaqueu? Plenamente. Perceba a mudança de vida. E aqui fica algo para você. Não existe conversão sem transformação. Não existe. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. É impossível alguém ter tido um encontro verdadeiro com Cristo e ser a mesma pessoa. Não existe conversão sem transformação. Então a história de Zaqueu nos deixa claro isso, de que a sua conversão veio acompanhada de mudança, de transformação. De transformação, certo? Justamente por isso. E que transformação, e que mudança. Um homem que conduzia a sua vida apenas pela ganância. Um homem que tinha como objetivo da sua vida obter lucros através de meios ilícitos, da exploração dos seus irmãos. Um homem que só tinha como objetivo acumular riquezas aqui na terra. De repente, ele não reconhece mais isso como valor. Ele abre mão disso porque ele encontrou o maior tesouro da sua vida. Só alguém que tem um encontro verdadeiro com Cristo é capaz de passar por um processo de mudança como esse. É o que a gente chama de metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. A sua mente é outra. Sua perspectiva é outra. E a mudança de Zaqueu foi assim. Ele reconheceu. Zaqueu reconheceu a sua condição. Ele reconheceu aquilo que ele era. Ele reconheceu aquilo que ele fazia. E ele então, diante daquilo, diante da ação do Espírito, de convencer o homem do seu pecado, ele então responde com arrependimento, com mudança. É verdade, eu tenho defraudado. E agora eu me comprometo a restituir aqueles que eu causei dano. E o texto diz que ele resolveu fazer isso restituindo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Havia lei em Israel, que ela, aqui resumindo, isso poderia ser feito de 3 maneiras. Você poderia devolver 20%, você poderia devolver 50%, e ele foi ao máximo de devolver 4 vezes mais. Então, havia de 20%, 2 vezes o que você defraudou, e 4 vezes. Está tudo lá em Êxodo. Certo? E ele então vai no máximo, sem hesitar.
ele então vai e diz, eu devolvo 4 vezes mais. Então, ele reconhecia aquilo que ele havia feito, reconheceu com clareza que havia defraudado as pessoas. Então perceba a transformação que Deus gerou no coração dele, uma disposição para mudar, para fazer as coisas diferentes. Para fazer as coisas diferentes. Que mudança Deus produziu na vida dele. Agora, não confunda. Ninguém é salvo pelas boas obras. Isso aqui você precisa entender. O fato que diz que ele resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e devolver às pessoas que eu causei mal 4 vezes mais, isso não quer dizer que você é salvo porque você vende as suas coisas e dá aos pobres. Não é isso. A ideia não é essa. Então, o homem não é salvo porque ele produz boas obras, mas nós somos salvos para a prática das boas obras. Alguém que é salvo, necessariamente, ele pratica boas obras. Nós somos salvos para a prática das boas obras. Não somos salvos por causa dela. Zaqueu não foi salvo porque ele resolveu dar aos pobres as suas coisas. Não foi isso. Mas a prova de que ele foi salvo foi porque ele criou uma disposição para ajudar os necessitados e devolver aqueles que ele tinha causado mal. A prova de sua conversão verdadeira e genuína foi ele ter agido dessa maneira. Versículo 9 então vai dizer, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Perceba a ligação do que Zaqueu fez no verso 8, como aquilo que Jesus falou no versículo de número 10. Diante da ação de Zaqueu, Jesus então dá esta bela declaração. Ele disse, então houve salvação nesta casa. Nós podemos dizer que foi através dos frutos, através da manifestação de conversão, através do arrependimento de Zaqueu, Jesus deu testemunho da sua salvação. As ações de Zaqueu fez com que Jesus pudesse, diante de todos que ali estavam, dizer, hoje houve salvação nesta casa. É claro que Jesus conhecia o coração de Zaqueu, é claro que Jesus sabia que havia tido conversão verdadeira, mas através das ações de Zaqueu, Jesus disse, vejam como houve de fato conversão nesta casa. E obviamente Jesus disse isso porque ele mesmo já havia dito isso, que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Eis os frutos de uma conversão. Eis os frutos da conversão. Deixa o Vitor Hugo aí ajeitar, foca em mim. Veja os frutos da salvação. Eis que de fato houve salvação nesta casa, eis a prova. Veja a prova. Olha o que Deus fez na vida deste homem. Veja a transformação que Deus produziu na vida dele. E por isso, no verso 9, Jesus deu essa declaração. Houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. Todo judeu se considerava, obviamente, filho de Abraão, porque vinha da descendência. Mas não era somente nesse aspecto que Jesus estava dizendo que ele era filho de Abraão. O ponto aqui que Jesus está querendo dizer, que Zaqueu é filho de Abraão, é diferenciar ele dos demais filhos de Abraão. Esse aqui, de fato, é filho de Abraão. O ponto aqui não é a questão racial, mas é a fé. Ou seja, quem imita a fé de Abraão, esse sim é que de fato é descendente de Abraão. Você vê isso, Jesus dizendo isso em João capítulo 8, versículo 39, quando ele se encontra com os judeus, e os judeus ficam dizendo, não, nós somos filhos de Deus porque nós somos descendentes de Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Pratiquem as obras de Abraão, porque quem imita a fé de Abraão, esse sim, de fato, é um descendente de Abraão. E é isso que Paulo vai tratar em Romanos capítulo 9, Gálatas 3 e 4. Dizer que esses são os verdadeiros descendentes de Abraão, os que têm a fé de Abraão. Os que têm a fé
de Abraão. Então, naquele momento, Zaqueu demonstrou uma fé verdadeira, genuína, de um verdadeiro filho de Deus. Quem é de Deus anda nos mesmos passos que os nossos antepassados, os pais da igreja. Os pais da igreja. E para a gente caminhar para o fim, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Eu disse hoje, na abertura do culto, lendo o capítulo 18, que os impossíveis pertencem somente a quem? A Deus. A história de Zaqueu é a continuação daquilo que Jesus vinha ensinando. Por isso que eu fiz questão de abrir o culto com o capítulo 18, para que a gente pudesse compreender o capítulo 19. Volte comigo aí no capítulo 18 e leia comigo novamente o verso 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O texto diz: e Jesus, vendo-o assim triste. Quem Jesus viu assim triste? Quem que Jesus viu assim triste? O jovem rico. O jovem rico. O que foi que aconteceu com o jovem rico? Jesus disse para ele: vende os teus bens e dá aos pobres. O que foi que ele fez? Ele ficou triste. E foi diante disso que Jesus, vendo a tristeza dele, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí a história de Zaqueu vem então. Então essa é a afirmação da tensão até Zaqueu. Foi levantada uma tensão. Diante de um homem que era muito rico, ele não abriu seu coração, estava muito preso às riquezas, e diante daquilo Jesus disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm muitas riquezas. E aí chega a história de Zaqueu. É difícil ou não é difícil? É difícil. Tanto é difícil que o versículo 26 diz isso. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Já que é difícil, já que é algo difícil, então quem pode ser salvo? Versículo 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis pertencem somente a Deus. Porque Deus é capaz de salvar qualquer indivíduo, até mesmo os que amam o dinheiro. E Zaqueu é a prova dessa verdade. Zaqueu era tão rico quanto o jovem rico, mas Deus o salvou. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus é capaz de arrancar Mamon do nosso coração e colocar Cristo Jesus. E colocar Cristo Jesus. Veja o contraste entre o jovem rico para Zaqueu. Um ficou triste. E o versículo 6 do capítulo 19 diz que Zaqueu ficou como quando recebeu a Cristo? Perceba a grande diferença. Os que não recebem saem sempre daqui triste. Eu percebo nos seus semblantes. Mas aqueles que o recebem, eu percebo como eles saem daqui alegres. Alegres. Quem não tem a Cristo só tem tristeza no coração. Finge que é alegre, mas à noite chora. Mas quem tem a Cristo, apesar das lágrimas, consegue se alegrar, porque sabe que logo, logo, todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos rostos. Zaqueu estava alegre, não simplesmente porque ele estava devolvendo aqueles a quem ele tinha defraudado. Mas Zaqueu estava alegre porque ele descobriu que, embora fosse rico na terra, ele era pobre aos olhos de Deus.
E Zaqueu então encontrou em Cristo a sua verdadeira riqueza. Zaqueu entendeu o que Jesus disse em Marcos 8,36, que adianta o homem ganhar o mundo e perder? Como o jovem rico. Continuou com suas riquezas, mas perdeu a sua alma. Zaqueu entendeu que aquilo que ele tinha, comparado àquilo que Cristo oferece, não era nada. Só lhe restava se alegrar. Porque ele estava perdido e agora foi achado. Encontrou, na verdade, o maior tesouro que ele poderia encontrar, a pérola, o tesouro escondido no campo. Ele encontrou. E por isso ele estava alegre. O texto diz que Zaqueu era pequeno, estatura baixa. Em termos espirituais, todos nós somos de pequena estatura. Somos pequenos diante de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa nossa pequenez nos incapacita de nos achegarmos a Deus. Ninguém é capaz por si só alcançar os parâmetros elevados de Deus. Somos todos pequenos demais para entrar no céu. Infelizmente, muitos pecadores consideram-se grandes, porque eles medem a sua estatura pelos parâmetros humanos, pelos dinheiro, pelos cargos, pela fama, pela autoridade, pela popularidade, e eles acham que são grandes diante disso. Mas acreditem, eles são pequenos. Eles acreditam que tem tudo, quando na verdade não tem coisa alguma. Só há uma maneira de sermos salvos, se crermos em Jesus. É preciso depositar em Jesus toda a nossa esperança e fé. Ele é o único que pode nos colocar em posição privilegiada. Em Cristo nós somos co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Em Cristo nos assentamos e fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Quer ser grande mesmo? Quer ser grande mesmo? Entrega a tua vida para Jesus. É impossível ser maior do que isso e ter maior honra do que essa. Zaqueu entendeu isso. E você entendeu isso? Se você entendeu isso, entrega a tua vida para Jesus hoje. Ora a Deus nesse momento.